Ela sempre acreditou que algumas amizades eram eternas, daquelas que atravessam décadas, que sobrevivem a brigas, mudanças, distâncias e até amores mal resolvidos. Para Isabela, Helena era essa amiga, a irmã que a vida tinha lhe dado por acaso, numa tarde qualquer da 8ª série, quando dividiu um lanche com ela por puro instinto de empatia. Desde então, foram inseparáveis. Compartilharam segredos, noites em claro, paixões platônicas e até a dor de perder alguém querido. Eram como metades de um mesmo coração, complementares, inseparáveis, invencíveis. A vida, com seus caprichos, as manteve unidas mesmo quando tudo ao redor tentava separá-las. Faculdades diferentes, namorados ciumentos, empregos distantes, nada parecia suficiente para romper aquela conexão. Quando Helena começou a namorar Caio, Isabela foi a primeira a saber. Viu os olhos da amiga brilharem de um jeito que nunca tinha visto antes. "É diferente dessa vez", Helena dizia. "Com ele eu me sinto inteira." Isabela apoiava o relacionamento, mesmo que no fundo algo a incomodasse. Não era sobre Caio. Era sobre Helena. Sobre como ela parecia se perder um pouco de si mesma toda vez que se apaixonava. Mas ela não dizia nada. Afinal, quem era ela para julgar o amor dos outros? O namoro seguiu por 3 anos, com altos, baixos e muitos momentos que pareciam cenas de filme. Caio era gentil, inteligente e charmoso. Helena era entregue, intensa e apaixonada. Isabela, a melhor amiga, a confidente que conhecia as entrelinhas, que ouvia os desabafos, que segurava a mão da amiga nos momentos em que o brilho daquele relacionamento começava a falhar. Certa noite, sentadas na varanda do apartamento de Isabela, depois de algumas taças de vinho e muitas risadas, Helena fez uma promessa. Uma daquelas que parecem bobas, mas que ganham um peso enorme com o tempo. "Isa, se algum dia eu terminar com o Caio, promete que você nunca vai se envolver com ele?" Isabela riu, achando que era mais uma daquelas conversas sem sentido provocadas pelo álcool. Mas a amiga insistiu. "Tô falando sério. Você é a pessoa em quem mais confio. Eu sei que você nunca faria isso. Mas me promete." Sem pensar muito, e para acabar com o assunto, Isabela respondeu: "Eu prometo." Juro, não imaginava que aquela frase, dita tão rapidamente, seria a âncora de tantas culpas anos depois. Naquela noite, elas brindam à amizade, ao amor, à vida e à certeza de que nada poderia separá-las. Eram invencíveis, afinal. Mas a vida não respeita promessas feitas em noites tranquilas. Ela testa, cutuca, desafia. E foi exatamente isso que aconteceu. Os anos passaram e as coisas mudaram. Helena e Caio começaram a se desgastar. Pequenas discussões se tornaram tempestades. As declarações de amor deram lugar a silêncios incômodos. Isabela assistia a tudo de camarote, tentando não opinar, tentando apoiar mesmo quando o instinto gritava que aquele relacionamento estava sufocando a amiga. Durante uma viagem entre as 3, marcada para tentar reacender a leveza de outros tempos, Isabela notou o quanto a relação de Helena e Caio estava frágil. Os dois mal se olhavam, falavam por obrigação. O riso fácil de antes tinha desaparecido. Em uma das noites, Caio saiu sozinho para caminhar, e Helena chorou no quarto como uma criança. "Eu não sei mais se ele me ama", ela confessou com os olhos vermelhos e a voz embargada. "Eu não sei mais se eu a amo." Isabela abraçou a amiga e disse o que sempre dizia: "O que você decidir, eu tô com você. Sempre." Essa frase, dita tantas vezes com carinho, ganharia um novo significado com o tempo. Porque o que Helena decidiu pouco depois daquela viagem foi terminar. O término não foi dramático. Foi silencioso, mútuo. Eles apenas entenderam que não estavam mais no mesmo lugar. Helena se mudou, recomeçou. Chorou, é claro, mas também floresceu. E Isabela esteve ali o tempo todo, preparando cafés, ouvindo desabafos, incentivando novos hobbies, como uma irmã faria. "Ainda bem que tenho você", Helena dizia constantemente.
Eu não teria conseguido sem você. E Isabela sorria. Mas havia algo no fundo do peito que começava a incomodar. Uma inquietação que ela não compreendia completamente. Começou a perceber que Caio estava aparecendo nos seus pensamentos com mais frequência do que gostaria. Lembrava de momentos antigos, de conversas triviais que agora pareciam carregadas de significados ocultos. Tentava afastar esses pensamentos, culpando o tédio, a proximidade ou qualquer outra explicação racional. Afinal, ela havia feito uma promessa. E mais do que isso, ela amava Helena. Mas o coração tem seus próprios planos. E quando ela menos esperava, o universo tratou de colocá-los frente a frente de novo. Sem intenção, sem planejamento. Só o acaso ou talvez o destino cumprindo sua parte. E foi nesse reencontro, aparentemente inocente, que tudo começou a desmoronar. O encontro não foi planejado, nem poderia ser. A vida tem dessas ironias. Quando a gente menos espera, ela joga na nossa frente situações que nos obrigam a encarar verdades que tentamos esconder. Para Isabela, aquele dia começou como qualquer outro. Trabalho, café, algumas mensagens e o costumeiro trânsito caótico da cidade que nunca dorme. Mas tudo mudou quando, no corredor apertado de um supermercado, ela deu de cara com ele. Caio. O tempo parecia desacelerar. O coração bateu mais forte. A respiração ficou pesada e a voz quase sumiu. Lá estava ele. Ali, tão perto e ao mesmo tempo tão distante dos seus pensamentos. Os olhos de Caio encontraram os de Isabela por um instante, um olhar carregado de histórias e de lembranças que até então ela tentava manter guardadas numa caixa trancada. A promessa feita anos atrás ecoava em sua mente com força. Nunca se envolva com ele. Mas naquele momento tudo parecia desmoronar. A familiaridade, a atração, a dúvida. O que ela sentia? Era culpa, saudade, confusão ou uma mistura explosiva de tudo isso? Enquanto ela tentava organizar os pensamentos, Caio sorriu, um sorriso aberto, quase tímido, como se ele também estivesse surpreso com aquele reencontro. Isabela, ele disse, com a voz rouca de quem guardava palavras não ditas. Ela engoliu em seco e respondeu. Caio, quanto tempo? O que deveria ser um simples cumprimento se transformou numa conversa que durou minutos, onde ambos tentaram esconder os sentimentos que ainda moravam ali. Falaram do trabalho, de amigos em comum, da vida que seguiu para cada um, mas havia um fio invisível que puxava ambos para algo muito mais profundo. Isabela saiu dali com a cabeça confusa e o coração pesado. Tentava entender o que aquele reencontro significava. Afinal, Helena ainda estava muito presente em seus pensamentos e sentimentos. Como ela poderia pensar em Caio daquela forma, quando jurara nunca se envolver? Nos dias que se seguiram, os encontros casuais começaram a acontecer com uma frequência assustadora. Nas redes sociais, em grupos de amigos, até mesmo em eventos que Isabela não planeja frequentar. Era como se o universo estivesse conspirando para que eles se aproximassem, mesmo com todas as barreiras. Cada conversa, cada mensagem trocada, aumentava a tensão que Isabela tentava controlar. Ela sabia que estava entrando num terreno perigoso, mas havia algo irresistível na conexão entre eles. Era como se os anos parados no tempo tivessem guardado uma faísca que agora reacendeu em chamas. Mas a culpa era um peso constante. Ela sentia como se estivesse traindo não apenas Helena, mas também a si mesma. E mesmo assim, a vontade de se aproximar, de entender, de sentir, era maior do que a razão. Enquanto isso, Helena começava a perceber que algo estava mudando. A frequência dos encontros entre Isabela e Caio não passou despercebida, nem o jeito diferente que as duas amigas começaram a se olhar. As mensagens de Isabela ficavam mais curtas, as respostas demoravam mais, e aquele brilho de confiança que havia entre elas começava a se apagar. Em uma tarde chuvosa, Helena decidiu confrontar Isabela. Sem rodeios, ela perguntou: "O que está acontecendo entre você e o Caio?" Isabela sentiu o chão sumir sob seus pés. Era o momento que ela temia,
A verdade que não queria admitir nem para si mesma. Olhou para Helena, viu nos olhos da amiga uma mistura de dor e expectativa. E pela primeira vez, sentiu que precisava ser honesta. Eu não queria que fosse assim. Começou com a voz trêmula. Mas aconteceu. Eu não planejei. Eu juro que não. O silêncio que se seguiu foi pesado. As duas se olharam, sabendo que aquela conversa mudaria tudo. Isabela sabia que a promessa feita anos atrás estava em risco, e que a partir daquele momento, nada mais seria como antes. A amizade, o amor, as certezas, tudo estava prestes a ser colocado à prova. Mas o que ela não sabia era que, naquela encruzilhada, haveria mais descobertas, mais dores e talvez uma chance de redenção. Após o confronto, Isabela sentiu que o mundo ao seu redor começou a ruir. O segredo que carregava dentro do peito era uma mistura de culpa, medo e desejo. Uma tempestade que ameaçava destruir não só sua amizade com Helena, mas também sua própria paz interior. Ela tentava encontrar explicações, razões que justificassem seus sentimentos, mas tudo parecia um emaranhado sem saída. Enquanto isso, Helena, machucada e confusa, buscava respostas que nem sabia se queria encontrar. As perguntas feitas a Isabela reverberam em sua mente. Como pôde? Por quê? Será que algum dia fui realmente importante para ela? A traição, ou o que parecia ser, parecia dilacerar sua confiança não só em Isabela, mas em si mesma. Isabela se isolou. Cada mensagem não respondida, cada telefonema evitado, aumentava a distância entre as duas. Ela lutava contra o medo de ser vista como vilã, de ser julgada sem que seu lado da história fosse ouvido. A pressão emocional era quase insuportável. No entanto, era impossível negar a força do que sentia por Caio. Era uma conexão que transcende promessas e convenções sociais, um amor imperfeito e humano. Em suas reflexões mais profundas, Isabela tentava se entender, se perdoar e encontrar um caminho que não destruísse tudo ao seu redor. No meio desse caos, surgiram conversas entre as três partes, cheias de tensão, mágoa e revelações. O triângulo emocional se fechava, com cada personagem lutando para manter sua dignidade e tentar compreender o que aconteceu e o que poderia ainda acontecer. A narrativa ganha intensidade, explorando as nuances de culpa, perdão e empatia, mostrando que por trás de cada decisão controversa há sempre um ser humano com suas falhas, medos e desejos. A tensão entre Isabela, Helena e Caio atingiu um ponto crítico. A convivência, antes leve e cheia de confiança, agora estava carregada de olhares desconfiados, palavras não ditas e silêncios pesados. Cada um buscava entender seu papel naquela trama que parecia fugir ao controle. Isabela, dividida entre a culpa e o amor, decidiu que não poderia mais fugir da verdade. Era hora de enfrentar não apenas Helena, mas também a si mesma. Em uma conversa marcada por lágrimas e gritos contidos, as feridas foram expostas e as máscaras aos poucos caíram. Helena, magoada, precisava entender se havia espaço para perdão ou se aquela história chegava ao fim. Caio, por sua vez, revelou sentimentos que nunca teve coragem de admitir, confessando que sua ligação com Isabela tinha raízes mais profundas do que simples amizade. O capítulo mergulha no drama dos confrontos, mostrando como emoções intensas podem ser tanto destrutivas quanto libertadoras. Cada personagem se revela em sua fragilidade e força, numa batalha entre o que foi prometido e o que o coração realmente deseja. O suspense cresce, preparando o terreno para as decisões que definirão o futuro dos envolvidos, enquanto o público fica preso na dúvida sobre quem será o vilão e quem merecerá compreensão. Após o turbilhão de emoções, chega o momento decisivo. Cada personagem está diante de uma escolha que não só afetará suas vidas, mas também a complexa rede de relações entre eles. Isabela precisa decidir se seguirá o caminho do amor proibido ou da lealdade à amizade. Helena confronta sua dor e a possibilidade de perdoar. Caio se vê entre a segurança do passado e a incerteza do futuro.
O capítulo detalha os conflitos internos, as dúvidas e os momentos de reflexão que acompanham essas decisões. Ele destaca como o amor e a amizade, tão entrelaçados, podem entrar em choque, exigindo coragem para enfrentar consequências inesperadas. A narrativa foca na transformação emocional dos personagens, mostrando que, mesmo em meio ao caos, é possível encontrar um novo equilíbrio e aprendizado. A intensidade do drama mantém o espectador envolvido, criando expectativa para a resolução que está por vir. Depois das decisões que mudaram seus destinos, Isabela, Helena e Caio enfrentam as consequências de seus atos. A queda, seja na amizade, no amor ou na autoestima, é inevitável. Cada um sente o peso de suas escolhas, enfrentando julgamentos externos e principalmente o próprio julgamento interno. Isabela, especialmente, luta contra o sentimento de culpa que a consome, tentando encontrar uma forma de se redimir sem perder o que ainda resta de suas relações. Helena passa por um processo doloroso de reconstrução, onde a dor se mistura com a esperança de um recomeço. Caio, por sua vez, busca equilíbrio e sentido, tentando reparar os danos causados sem abrir mão do que sente. Este capítulo aprofunda a complexidade emocional de cada personagem, explorando o conceito de redenção e perdão. A narrativa oferece um olhar humano, cheio de nuances, que convida o espectador a refletir sobre o valor das segundas chances e a força da empatia. O suspense permanece, mas agora com uma tonalidade de esperança que prepara o terreno para a conclusão. Depois de um período de distanciamento e reflexão, chega o momento em que Isabela e Helena se encontram novamente, não apenas fisicamente, mas no mais profundo da alma. O reencontro não é simples, carrega marcas, ressentimentos e esperanças. É uma jornada para reconstruir aquilo que parecia perdido para sempre. O capítulo foca nas conversas sinceras, nos olhares que tentam encontrar o perdão e na tentativa de entender que, apesar das falhas humanas, a amizade pode resistir. Mostra as nuances do processo de cura, onde nem tudo é resolvido de imediato, mas cada passo é fundamental. Aqui, o espectador é convidado a se emocionar com a vulnerabilidade das personagens, sentindo a complexidade de suas emoções e a força necessária para superar obstáculos. A tensão se dissolve em momentos de ternura, preparando o terreno para a reflexão final. Neste capítulo final, as personagens refletem sobre tudo o que viveram, os erros cometidos e as lições aprendidas. Isabela, Helena e Caio entendem que a vida é feita de escolhas difíceis e que nem sempre é possível agradar a todos, mas é essencial ser verdadeiro consigo mesmo. O foco está na transformação pessoal de cada um, mostrando que, mesmo diante de crises profundas, há espaço para crescimento, perdão e renovação. A amizade que parecia perdida encontra um novo significado, mais madura e baseada na empatia e no respeito. A conclusão deixa o público com uma mensagem poderosa. A humanidade está nas nossas imperfeições, e o verdadeiro amor inclui aceitação e compreensão. Encerra-se o vídeo com um convite para refletir sobre julgamentos e abraçar a complexidade das relações humanas, estimulando a busca por vídeos relacionados que aprofundem esses temas. O tempo passou, e com ele vieram as cicatrizes e também os aprendizados. Isabela, Helena e Caio sentaram-se frente a frente, não mais como adversários, mas como pessoas que carregam suas histórias, seus erros e, principalmente, sua humanidade. Cada um reconheceu suas falhas, seus medos e as consequências de suas escolhas, entendendo que o amor e a amizade não são perfeitos, mas são profundos e, acima de tudo, verdadeiros. Isabela percebeu que a promessa feita em uma noite leve não poderia aprisionar seus sentimentos, mas também entendeu o quanto a lealdade e a transparência são essenciais para manter os laços que importam. Helena, por sua vez, aprendeu que a dor pode ser transformadora e que o perdão é um ato de coragem e libertação, não de fraqueza. Caio encontrou, enfim, a coragem de ser honesto consigo mesmo, aceitando que o amor tem diversas formas e que a vida é feita de recomeços. A amizade que parecia perdida renasceu, diferente,
mais madura, construída sobre a aceitação e o respeito às imperfeições humanas. Eles entenderam que a vida não é feita de certezas, mas de escolhas e consequências, e que o verdadeiro amor e amizade são aqueles que nos permitem ser vulneráveis e, ainda assim, acolhidos. Para você que assistiu até aqui, fica o convite para refletir sobre os julgamentos que fazemos, sobre como é fácil rotular o outro sem conhecer toda a história. Às vezes, o que parece um erro é, na verdade, uma lição valiosa de empatia e compreensão. Se você gostou dessa história, não deixe de conferir nossos outros vídeos sobre relações complexas, perdão e o poder da transformação pessoal. A vida é uma jornada cheia de nuances, e cada história tem algo a nos ensinar. Obrigado por estar conosco até o fim. Que essa narrativa toque seu coração e ilumine seus próprios caminhos. A vida, assim como o tempo, não espera por ninguém. Ela passa, deixa suas marcas, e se estivermos atentos, traz aprendizados que transformam. Para Isabela, Helena e Caio, esse foi um momento decisivo, um instante em que olharam para dentro de si mesmos, para as escolhas feitas, para as consequências enfrentadas. Não foi fácil encarar o espelho da alma e reconhecer as falhas. Nem para Isabela, que carregava o peso da promessa quebrada, nem para Helena, que teve seu coração partido, nem para Caio, que tentou encontrar seu lugar entre duas mulheres que significavam mundos diferentes para ele. A dor, o medo e a culpa se misturavam, criando um turbilhão emocional que parecia impossível de dominar. Mas, paradoxalmente, foi nesse turbilhão que nasceu a possibilidade da redenção. Porque a vida, mesmo nas situações mais complicadas, oferece um caminho de volta, uma chance para se reerguer, aprender e, sobretudo, perdoar. Isabela começou dizendo o que sentia, não com palavras vazias, mas com a sinceridade crua de quem sabe que errou, mas que também ama profundamente. Ela falou da promessa feita numa noite de risos e ingenuidade, da luta interna entre a lealdade à amiga e o amor que crescia a cada encontro com Caio. Contou como se sentiu perdida, como tentou fugir da culpa, mas que no fundo, sabia que precisava encarar a verdade. Helena ouviu, não sem dor, mas com uma compreensão que só o tempo pode trazer. Não foi um perdão imediato, nem fácil. Foi uma decisão consciente de aceitar que, apesar de tudo, aquela amizade valia mais do que a mágoa que se acumulava. Ela confessou que o ressentimento a consumia, mas que não queria deixar que isso destruísse anos de companheirismo, histórias compartilhadas e apoio mútuo. Caio, por sua vez, falou do conflito interno, da dificuldade de escolher, das vezes que se sentiu dividido sem saber o que era certo ou errado. Ele revelou o medo de perder as duas pessoas que amava, a insegurança que o fazia hesitar e a vontade de fazer as pazes consigo mesmo e com os que estavam ao seu redor. O encontro, carregado de emoções, serviu como um bálsamo para as feridas abertas. Nem tudo se resolveu naquele instante, as cicatrizes continuariam ali, lembrando a complexidade das relações humanas. Mas o que mudou foi a disposição de enfrentar o que foi difícil, a coragem de abrir o coração e a esperança de reconstruir, mesmo que aos poucos. Essa etapa é essencial, porque mostra que o amor verdadeiro não é perfeito, mas é resiliente. Que a amizade não se mede pela ausência de erros, mas pela disposição de perdoar e compreender. E para você que está assistindo, talvez se veja refletida nessa história. Talvez conheça alguém que passou por algo parecido, ou até mesmo tenha vivido essa experiência. É importante lembrar que, por trás das escolhas difíceis, existem pessoas reais, com sentimentos complexos e falhas humanas. Julgar sem conhecer toda a história é um caminho fácil, mas perigoso. É no exercício da empatia que encontramos a possibilidade de entender, acolher e, quem sabe, transformar. A vida não oferece manuais para situações como essas. Não há respostas prontas, nem fórmulas mágicas. O que existe é o aprendizado constante, a tentativa de fazer o melhor que podemos com aquilo que temos. Isabela, Helena e Caio mostraram isso com suas falhas, seus erros e, acima de tudo, com sua humanidade.
E essa história termina não com um felizes para sempre, mas com um convite para olhar para nossas próprias relações com mais gentileza e paciência.